A Bíblia se ergue como um inamovível rochedo costeiro que resiste à arrebatação das fortes ondas, das mudanças, das culturas, dos tempos e da sociedade. Tudo passa, mas a Bíblia continua firme. E uma das coisas mais claras e evidentes da persistência da Bíblia, da imutabilidade de consistência do ensino da Bíblia, é o exemplo genuíno que ela nos trata da feminilidade através dos séculos. Contrário às culturas antigas, modernas, que degradam, que humilham, que destroem e até desumanizam a mulher, a Bíblia, ela as coloca no lugar estabelecido por Deus para elas desde a criação do mundo. Hoje, a gente fala sobre a liberação sexual. Hoje, os movimentos feministas levantam a defesa total igualdade feminina e masculina. Os defensores dessa proposta consideram... Obrigada. Os defensores dessa proposta de feminismo, de masculismo, eles dizem que a Bíblia ela é opressora e que ela é ultrapassada. Então, eu faço uma pergunta. É a mulher moderna, de fato, livre? Eu ainda pergunto, livre de quê e para quê? De que maneira a nossa cultura moderna tem honrado a mulher hoje? É bem verdade que a mulher pode votar, a mulher tem oportunidade no emprego, compete no mercado de emprego junto com os homens. Mas a minha pergunta continua. É a mulher do século XXI verdadeiramente livre? O teólogo e escritor John MacArthur, ele afirma que as mulheres são usadas e abusadas hoje mais do que qualquer outro período da história. O que dizer da multimídia, indústria pornográfica, que transforma a mulher em objeto e vítima do predadismo moral tão evidente hoje? Ganham fortunas, milhões de dinheiro às custas da mulher. Em todo o mundo, mulheres na sua idade infantil têm sido comercializadas como animais. São vendidas para a escravidão sexual. As clínicas de aborto têm se transformado em verdadeiras agências patrocinadoras de sexo sem compromisso, do prazer egoísta, do crime sem consequência. Essas clínicas são cópias modernas dos antigos templos de Moloch, onde as crianças são oferecidas milhões todos os dias no altar do sacrifício do eu. A cada dia, 115 mil crianças são sacrificadas por aborto no mundo inteiro. 30 vezes mais o número de mortos de 11 de setembro de 2001. E 62 vezes mais o número de mortos no Katrina. Vocês já pensaram para pensar? Essas estatísticas me deixaram simplesmente... Não tem nem palavras. Voltou errado. Somente nos Estados Unidos... Eu vou desistir disso. Somente nos Estados Unidos, em 2008, a última estatística disponível, 1.211.500 crianças foram abortadas. Somente aqui, no ano de 2008. As mulheres, depois de usadas, depois de abandonadas, elas ficam sozinhas com cicatrizes físicas, emocionais, que nunca mais vão esquecer, que nunca mais se curarão. Em pleno século XXI, a mulher continua sendo socialmente explorada, moralmente humilhada, sexualmente usada e fisicamente abusada.
Então perguntamos, cadê a liberdade? Cadê a dignidade, a honra da mulher, tão apregoada pelos órgãos que consideram defensores da mulher? Vocês sabem onde não só a mulher, mas o homem, em geral, é encontrado verdadeiramente em liberdade? Vamos abrir a nossa Bíblia em São João 8,36. São João 8,36. Todos acharam? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Onde é que nós somos livres? Em Cristo Jesus, na Bíblia. Aqui é o lugar onde nós somos verdadeiramente livres. O problema, irmãos, é que o homem tem voltado as costas para Deus. E aí ele tenta encontrar solução em suas próprias mãos. Solução nas suas ideias, idealismo. Na Bíblia nós encontramos o plano estabelecido por Deus com relação ao homem e com relação à mulher. Com relação ao homem e à mulher e com Deus. A Bíblia apresenta o homem e a mulher como dois seres incompletos que se completam através do casamento. No casamento, duas metades formam uma. E então vêm os filhos. E os filhos devem obedecer e reverenciar o pai de que forma? Igualmente. No quinto mandamento, no Sinai, quando Deus deu o quinto mandamento, ele falou assim, filhos, honrai seu pai e sua mãe de igual maneira, sem distinção. Mandou honrar mais o pai do que a mãe? Não. Igualmente, pai e mãe. Em Levíticos 19, por exemplo, nós lemos que cada um temerá a sua mãe e a seu pai, em igualdade. Em Efésios 2:6 lemos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Até aqui, irmão, nós não vimos nada que diga que a mulher é inferior ou que o homem é maior. A Bíblia sempre tratou o homem e a mulher com igualdade, sem discriminação, sem precisar de briga, sem precisar de feminismo. A mulher nunca é diminuída na Bíblia. Pelo contrário, ela é valorizada, reconhecida e enaltecida. A desvalorização da mulher só é encontrada na religião pagã, nas culturas seculares. Mas aí talvez alguém pergunte, mas na mitologia grega, romana, nós encontramos mulher como deusas. É verdade. Nós temos a deusa Diana e Afrodite. Mas, em momento algum dessa história, na adoração dessas deusas, as mulheres foram enaltecidas na sociedade. Muito pelo contrário. Na maioria desses templos, eles tinham recâmaras de prostitutas cultuais, sacerdotisas dos sexos. Mulheres que se vendiam por dinheiro, pensando que estavam realizando um sacramento religioso. Tanto na mitologia quanto na prática, a religião pagã sempre foi acentuada humilhantemente e degradantemente à mulher. Sempre humilhou a mulher. A masculinidade naquela época, eles eram muito pervertidos. E em suas cerimônias religiosas, muitas vezes, eles incluíam coisas como ritos de fertilidade, orgias eróticas e práticas homossexuais das mais pervertidas possíveis. Nos casos mais extremos, chegavam até a praticar sacrifícios humanos. Agora, vamos fazer um contraste com a Bíblia. Na antiguidade ou na atualidade, a Bíblia, de capa a capa, as mulheres são exaltadas, tratadas com a máxima dignidade. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, na criação, Deus criou homem e mulher como? A sua imagem. Nós fomos criados à imagem de Deus, de igual forma. Nós temos o carimbo de Deus, a estampa de Deus. Em Gênesis 1, 27, nos diz em Gênesis 5, de 1 e 2, ensina que os homens e as mulheres foram criados iguais em valor, diferentes em função. Às vezes, as mulheres querem se igualar. Nós fomos criados iguais,
diferentes em funções. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal são iguais? Na quantidade, todas duas são o quê? Uma colher de sopa. O açúcar refinado é branco e o sal é branco. O açúcar é granulado e o sal é granulado. Agora você põe sal no suco para adoçar o suco? Você põe açúcar na comida para a comida ficar com sabor de sal? Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal são iguais, mas com valores diferentes. Um é melhor do que o outro? Depende do que você vai usar. Os dois são importantes. Deus criou o homem e a mulher dessa forma. Ele nos fez iguais, mas com funções diferentes. Nós podemos ler, por exemplo, como as escrituras, ela iguala o homem e a mulher. Por exemplo, em Gênesis 20, em Gênesis 2, de 20 a 24, nos diz que Adão, quando ele viu Eva, ele falou que essa é o quê? Osso do meu osso, carne da minha carne. Ou seja, somos iguais. Em Provérbios 19, 14, gente, isso aqui eu acho tão bonito. Eu vou ler, eu não vou só falar não. Vamos ler Provérbios 19, 14. Eu acho essa passagem simplesmente... Eu gosto muito dessa passagem. Provérbios 19, 14. Provérbios 19, 14, assim. A casa e os bens vêm com herança dos pais, mas do Senhor vem o quê? A esposa prudente. Ai, gente, será que nós somos realmente uma herança do Senhor para os nossos maridos, aquelas que estão casadas, nós que estamos aqui? Eclesiastes 9:9 fala que o homem deve gozar a vida com a mulher que ama. Deus, na Bíblia toda, ele sempre ordena ao homem a amar a sua esposa, a cuidar da sua esposa. Então, a Bíblia ensina distinções e funções diferentes entre homem e mulher. Mas a distinção diferente não significa discriminação. A mulher não é discriminada. Ela apenas tem uma função diferente. Por exemplo, nós mulheres temos um papel único e muito importante: a gravidez. Não tem como explicar. O homem jamais vai saber o que é ter um ser vivo dentro de você. É uma coisa que não tem como explicar. Saber que você, de dentro de você está formando uma coisinha ali, uma pessoa, um ser humano, uma coisa que só Deus pode dar, vida. E você está criando dentro de você. E você sente crescer. E você sente mexer. Você pede o pai para botar a mão, ele sente dar uns pulos ali, e ele já fica emocionado. Imagine a mulher. Gente, isso é uma função que não tem como, nem como... A gente não pode se sentir discriminada. Nós temos funções diferentes. A Bíblia manda o homem tratar a mulher com honradez, por ela ser um vaso delicado. Vamos ver na Bíblia? 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Acharam? Vamos ver? 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte o quê? Mais frágil. Algumas traduções dizem o vaso mais fraco. Tratai-a com quê? Dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, isso aqui é sério.
Se você não trata a sua esposa com honradez, com delicadeza, as suas orações vão ser interrompidas. A Bíblia está falando. As Escrituras estabelecem a ordem correta a ser seguida tanto na família quanto na igreja. Funções diferentes. Chefia e proteção da casa, em Efésios 5:23, fala que a chefia e a proteção da casa pertence aos maridos. Em Timóteo 2, de 11 a 15, fala que a liderança da igreja deve ser dirigida por homens. No entanto, isso não significa que as mulheres sejam marginalizadas, de alguma forma, ou relegadas a qualquer status de segunda classe. A Bíblia apenas ensina que as mulheres são iguais aos homens em importância, em Gálatas 3:28, como também são separadas para honra especial, como nós lemos agora em 1 Pedro 3:7. Os maridos são comandados a amar sua esposa sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Ou seja, os maridos devem ter pela sua esposa, se dar por ela, se sacrificar por ela, e não sacrificar a mulher. E não abusar verbalmente, ou fisicamente, ou seja lá como for. Nós somos o vaso fraco, nós somos sensíveis, mas nós não somos menores do que ninguém. A Bíblia reconhece e celebra o valor estimável de uma mulher virtuosa. Por exemplo, quando a gente vai a Provérbios 12, Salomão diz que a mulher virtuosa é a coroa do marido. Agora eu pergunto, mulheres, temos nós sido a coroa do nosso marido? Gente, tem mulheres que eu tenho vontade de, sinceramente, viu? Tenho até vergonha de dizer que é mulher. Porque às vezes, sabe o que acontece? Nós mesmos nos discriminamos. Nós mesmos nos inferiorizamos. Achamos que o nosso papel é inferior. Por quê? Por quê? Por que a gente se sente inferior? Por que a gente quer brigar? Por que a gente quer lutar por uma coisa que Deus instituiu as funções diferentes? No capítulo 31, verso 10 de Provérbios, Salomão diz que o seu valor muito se excede com o dos rubis. Em Provérbios ainda, agora em 1 Coríntios 11, verso 7, diz que a mulher é a glória do homem. Será, mulher, que nós estamos sendo a glória do homem? A Bíblia diz isso. Depende de nós fazermos realmente essa diferença. O cristianismo elevou o status das mulheres e derrubou preconceitos culturais existentes desde o tempo. Jesus veio aqui para derrubar esses preconceitos. Jesus, já naquela cultura antiga, onde eles menosprezavam as mulheres, Jesus incluiu as mulheres no seu discipulado. Vamos ver em Lucas 8, verso de 1 a 3. São Lucas 8, versos de 1 a 3. Alguém gostaria de ler, por favor? Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 vinham com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais serviam com seus bens. Jesus tinha mulheres com ele, ajudando no discipulado. E não sei se vocês já prestaram atenção, mas Jesus, ele falou explicitamente pela primeira vez acerca de sua identidade como verdadeiro Messias. Ele o fez a uma mulher no poço samaritano. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? No incidente ocorrido na casa de Lázaro,
Isso foi um incidente interessante. Vocês vejam que Jesus, ele não criticou a atitude de Maria por assentar aos seus pés para aprender, nem menosprezou a atitude doméstica de sua irmã Marta. Sabe o que eu quis aprender com isso aqui? Eu aprendi que se Jesus, ele apoiou a Maria sentar nos seus pés para ouvir, para aprender, nós mulheres somos aptas a aprender, a estudar. Por que não estudar? Por que não melhorar os nossos conhecimentos? Não para ser melhor do que os homens, porque Deus nos deu sabedoria também para nós aprendermos. Jesus não tirou de Maria a oportunidade, o privilégio de estar ali aprendendo. Não menosprezou de Marta, que estava trabalhando, labutando, mas Jesus glorificou também aquele momento em que Maria estava aprendendo. Nós, mulheres, devíamos procurar aprender, estudar, saber aonde... Olha, a gente pode estudar, aprender como melhor alimentar a nossa família. Ellen White fala que a mulher na cozinha está pregando um sermão mais eloquente, de repente, do que um pastor aqui do púlpito. Porque a saúde é uma coisa muito importante. É através da saúde que nós vamos ter maior contato com Deus. A mulher pode aprender a melhor cozinhar, a mulher pode aprender melhor a educar seus filhos, a mulher pode aprender tanta coisa. Como melhor administrar sua casa, ou como melhor... Em alguns casos, eu até digo assim, a mulher devia aprender até um pouco do que o seu marido faz para poder ter o que conversar com ele. Se o seu esposo mexe com construção, vamos ver como é que faz esse negócio aí, para eu ter saber como é que conversar com ele, como é que ele botou a janela, como é que bota um telhado, como é que pinta, como é que tinta que usa. A gente pode procurar ter conhecimento nisso. Se o seu marido bota antena, né, Adelaide? Vamos olhar lá no telhado e ver como é que sobe, para poder ter como discutir com ele, como é que isso funciona, que fio que liga. Nós temos condições disso. Ela é boa nisso, né? Olha. É? Mas é isso aí, a mulher é sempre o braço que estende a do homem. Então, Jesus sempre tratou com dignidade as mulheres no seu tempo. Nós temos, por exemplo, Jesus agindo com as mulheres. Nós lemos em Mateus 9, de 20 a 22, a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, Jesus a curou. Jesus teve Maria lavando seus pés com lágrimas e enxugando-os com o cabelo. E Jesus a protegeu ali naquele momento, enquanto os outros criticavam por causa do perfume que ela tinha comprado caro. Jesus, no seu encontro com a mulher samaritana junto ao poço, ele ainda abençoou seus filhos em São Lucas 18, ressuscitou os mortos, como nós vimos em Lucas a história daquela viúva que ia passando, que seu filho estava morto e Jesus se compadeceu dela e ressuscitou o seu filho. Jesus perdoou os pecados, como perdoou de Maria, aquela prostituta. E Jesus restaurou sua virtude e honra. Diante do que vimos, não é surpreendente que as mulheres tenham tornado tão proeminente no ministério e na igreja. Nos Pentecostes, a mulher estava presente. Mas as mulheres são vistas de formas diferentes. Por exemplo, algumas são famosas em suas boas ações. Temos em Atos 9, Dorcas. Outras pela hospitalidade, como Maria e a Lídia. E outras por compreensão da doutrina. Nós, mulheres, podemos ter compreensão da doutrina. Nós vimos que a segunda epístola de João, se vocês lerem a segunda epístola de João, ela foi destacada e dedicada a uma mulher elegida e a seus filhos. Mesmo o apóstolo Paulo, que às vezes as pessoas falam que ele era machista, mas se nós lermos Filipenses 4:3, nós vamos ver que ele se preocupava com as mulheres também. Nós podemos ver a fidelidade de Paulo com as mulheres em Romanos, em Timóteo. Na medida em que o cristianismo passou a influenciar a sociedade, a mulher foi grandemente valorizada.
Aonde o cristianismo entra, a mulher é mais valorizada. Nos lares onde há verdadeiro cristianismo, as mulheres são valorizadas. E eu achei interessante. Tá um barulho estranho aqui, não tá? Nessa caixa aqui. Obrigada. Ufa! Gente, eu estava lendo, próximo ao segundo século, um dos pais da igreja, de nome Tertuliano, eu achei uma coisa muito interessante. Ele leu um livro intitulado Na Vestimenta da Mulher. E ele diz o seguinte: diz que as mulheres pagãs que usavam enfeites de cabelos elaborados, roupas indecentes e decorações corporais tinham sido forçadas pela sociedade e moda a abandonar o esplendor superior da verdadeira feminilidade. Vocês entenderam o que eu li? Eu vou ler de novo. Tertuliano fala em seu livro, Na Vestimenta da Mulher, que as mulheres enfeitadas, cabelos elaborados, roupas indecentes e decorações corporais tinham sido forçadas pela sociedade e pela moda a abandonar o esplendor superior da verdadeira feminilidade. A verdadeira feminilidade não está na roupa indecente. A roupa indecente foi introduzida forçosamente por causa, dinheiro, exploração do sexo feminino, e não para a mulher ser mais feminina. Naqueles dias, as mulheres cristãs passaram a ser conhecidas como sacerdotisas da modéstia. Tertuliano ressalta ainda que, como crentes que viviam sob o senhorio de Cristo, as mulheres eram espiritualmente mais ricas, mais puras e, portanto, mais gloriosas do que as mulheres extravagantes da sociedade pagã. Eu tive conversando com uma mulher, e ela me disse que na adolescência dela, ela começou a querer usar as roupas que está todo mundo usando, né, que as amiguinhas usam. Eu, particularmente, sempre gostei de ser diferente. Se está usando, então eu não vou usar. Porque eu acho que a gente tem que ser diferente. Mas, às vezes, a pessoa pensa que, sendo igual, é que vai ser mais popular ou que vai ser mais querida. Então, eu estava conversando com essa, agora já uma mulher, mãe de 3 filhos, e ela disse que, na adolescência dela, com 14, 15 anos, ela começou a usar essas roupas mais indecentes e algumas maquiagens extravagantes da igreja, mas a gente tem esse problema na igreja. Então, o pai dela um dia chegou para ela e falou assim: minha filha, você já observou que existem pessoas que tudo que faz é abençoado e progride? Já, pai. Você já observou que existem pessoas que tudo que põe a mão parece que dá errado? Já, pai. Presta atenção de como essas pessoas se vestem. Você já notou que as mulheres ou as pessoas bem-sucedidas, que tudo que põe a mão são abençoadas, a forma como elas se vestem de forma decente, elas se vestem de forma formal. As pessoas que põem a mão nas coisas que dão errada e que não têm a bênção, olha como elas se vestem. Quando ela me falou isso, ela falou assim: Leilane, e você já parou para prestar atenção nos filmes, ou mesmo nas novelas? Vocês já notaram, por exemplo, naquele filme dos Dálmatas, a Cruella lá, que é o nome do carro dela, como é que é? Como é que ela se vestia? Como é que ela se veste no filme? Vocês já repararam o tanto de coisa que ela tem e como ela se veste extravagantemente horrorosa? Como é que a dona dos cachorrinhos se veste? Como é que ela se veste? Simples.
por quem que a gente se apaixona no filme? Pela mãe dos cachorrinhos. Mesmo quando você está assistindo um filme, ou mesmo nas novelas, que eu sei que são assim, não por assistir, mas a gente sabe que é assim, ou hispana, ou brasileira, ou americana, seja lá o que for, as mulheres que fazem papel de más, elas se vestem de forma mais extravagante. Suas pinturas são acentuadas, suas roupas são indecentes. As pessoas que fazem papel de boas, tanto nos filmes, ou novelas, ou em qualquer lugar, você pode prestar atenção, são pessoas simples no vestir, são pessoas simples no se produzir. Por que será? Você já parou para prestar atenção nisso? E quando eu li isso que Tertuliano falou, que as mulheres foram forçadas pela moda a deixarem a feminilidade. Gente, que coisa! A feminilidade sempre foi vista na forma decente de se vestir. Quando você se veste indecentemente, você está simplesmente degradando a sua própria imagem. Você está deixando de ser feminina. Você está sendo um objeto sexual e não feminina. Na sequência do que ele escreveu, ele diz: vestir-se com a seda da retidão, o linho fino da santidade e a púrpura da modéstia. Elevou a virtude feminina a um padrão sem precedentes. Mesmo os pagãos reconhecem essa diferença. O mais eloquente pregador do século, do quarto século, de nome Crisóstomo, ele registra que em um de seus professores da filosofia pagão, chamado Libânio, ele exclamou certa vez ele exclamou: céus, que mulheres vocês cristãos têm. E ele exclamou essa frase depois de ele ter conhecido uma mulher que estava viúva há 20 anos e permaneceu com a sua pureza. Ela ficou casta por 20 anos, viúva. Ao longo dos anos, onde quer que o evangelho penetre, o status social, jurídico, moral e espiritual da mulher se eleva. E, por outro lado, sempre o evangelho ele é obscurecido. A repreensão, a falsa religião, o secularismo, o secularismo pela filosofia, eles degridem a condição da mulher. Quando a espiritualidade cai, quando o cristianismo cai, quando o seu relacionamento com Deus cai, também cai a mesma proporção à condição da mulher. Mesmo quando os movimentos aí surgem com o direito da mulher, seus esforços mostram geralmente que são prejudiciais às condições da mulher. Nos movimentos feministas de nossa geração, por exemplo, o feminismo tem conquistado, de fato, desvalorizar o que o feminismo realmente tem conseguido, nós, hoje em dia, é difamar e desvalorizar a genuína feminilidade. Por exemplo, os movimentos feministas têm ignorado a distinção natural entre homens e mulher. Com o resultado, as mulheres estão sendo enviadas para a guerra. Com o resultado disso, as mulheres estão se submetendo a trabalho forçado. As mulheres trabalham em empresas, às vezes, fazendo a mesma coisa que os homens fazem. E elas, às vezes, se sentem tão igual ao homem que acabam falando, reagindo como se fossem homem. Que coisa feia. Desculpem, mas é feio. Não é incomum vermos feministas modernos debochando, desprezando das mulheres que querem ser mães e donas de família. Isso é uma coisa que eu tenho passado ao longo dos meus anos. Desde que eu escolhi ser mãe dos meus filhos, desde que eu escolhi fazer o meu papel em casa, a gente tem vergonha quando a gente vai em algum lugar e perguntam: qual é a sua profissão? Aí, quem é dona de casa? Sou dona de casa, né? Sou doméstica. Parece que está falando um palavrão, parece que está falando uma coisa feia.
Você já parou para pensar que uma dona de casa ela é professora, uma dona de casa ela é chefe de culinária, uma dona de casa ela é advogada, uma dona de casa ela é médica e uma dona de casa ela é conselheira? Você já parou para pensar nisso? Juíza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser dona de casa não é fácil. É por isso que tem muitas mulheres que estão fugindo. E é como, eu comparo isso hoje como as meninas hoje têm dificuldade de dizer que é virgem. Hoje ser virgem é feio. Então tem meninas na escola que mentem para as colegas. Não, eu não sou virgem mais não, que isso? Para ficar igual às outras. Hoje ser dona de casa dá no mesma coisa. Não, eu trabalho. Seja em qualquer coisa. Menos afirmar, eu sou dona de casa. Eu cuido do meu lar. Tem coisa mais digna do que essa? Vocês, mulheres, já leram Provérbios 31? Eu acho que cada mulher devia sentar e ler Provérbios 31 e meditar no que diz ali. Não existe papel mais digno do que ser dona de casa. Eu já fui discriminada, eu já fui ridicularizada, já brigaram comigo, já fizeram cara feia para mim. Lilene, você não trabalha fora, você me põe em problema. Eu ponho você em problema porque quem não trabalha fora sou eu. Por que você está em problema? Porque meu marido chega em casa e fala, a mulher do Marcão não trabalha e eles vivem bem, por que você tem que trabalhar fora? Por que você não fica em casa também? Eu não quero ficar em casa. Isso é um problema seu e do seu marido. Faça a sua escolha. Olha o que ela me falou, eu não quero ficar em casa. Teve uma que disse para mim assim, Lelene, se eu ficar em casa, eu fico louca, eu enlouqueço. É a mesma coisa todo dia. Criança gritando, você está maluca, eu preciso sair, eu preciso respirar ar. Agora, interessante, não aguenta ficar em casa, diz que vai ficar louca, mas não tem coragem de dizer que o trabalho de ser uma dona de casa é a coisa mais importante e sublime na vida de uma mulher. É porque fica louca? A mensagem de igualitarismo feminista destrona a mulher da sublime posição estabelecida por Deus para ela no lar, na sociedade e na igreja. Ao tentar igualar a mulher ao homem, a mensagem que os movimentos passam é que não há realmente nada de extraordinário em ser mulher. Se nós queremos ser igual aos homens, não tem nada de extraordinário em ser mulher. Felizmente, essa não é a mensagem da Escritura. Amém? Graças a Deus, a Bíblia nos mostra diferente. A Bíblia homenageia as mulheres, incentivando-as a buscar, honrar exclusivamente ser feminina. Mais uma vez, Provérbios nos diz isso, como sermos femininas. Como podemos ver, irmãos, a Bíblia nunca diminuiu o intelecto feminino. Jamais minimiza os talentos e as aptidões das mulheres ou desencoraja o uso correto de seus dons espirituais. As mulheres mais significativas da Bíblia foram influentes, não por causa da sua carreira, não por causa da sua posição, não por causa de dinheiro ou nada disso, mas por causa do seu caráter. Durante essa semana, nós vamos analisar a vida de várias mulheres extraordinárias da Bíblia. A herança que elas nos passaram através do seu exemplo. A mensagem que estas mulheres coletivamente transmitem às gerações futuras não é a luta sobre a igualdade de gênero, mas sobre a influência genuína da feminilidade e o serviço do Deus Criador. Jamais nos esqueçamos de que a verdadeira feminilidade mostra por meio de qualidades morais e espirituais de uma mulher, e não por sua posição social, riqueza, título acadêmico e aparência exterior.
A Bíblia oferece o retrato em cada cultura, em cada época, em cada lugar de uma mulher verdadeiramente bela. De acordo com Pedro, em 1 São Pedro 3, verso 3 e 4, em 1 São Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Alguém poderia ler para nós, por favor? Não seja o adorno da esposa, adereço de ouro, aparato pessoal. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém. Irmãos, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Eu estou terminando. A verdadeira beleza da mulher está nesses versos da Bíblia que o Jesuíno acabou de ler. Que a nossa beleza, irmãs, não esteja no nosso frisado do cabelo, nas joias de ouro, na nossa compostura do vestido. Pelo contrário, que nós possamos revelar o nosso interior, o coração, que é incorruptível, de um espírito manso, quieto e precioso diante de Deus. Que nós possamos buscar a verdadeira beleza que a Bíblia nos ensina nas mãos de Deus. Amém.